Opa, vocês estão bem? Que bom. Mauazinho novo para vocês do canal, bora lá? Em uma sala de palestras, Li Yuxian, nosso protagonista, é acordado por sua professora confuso. Vendo em suas memórias que o ano atual era o ano 1033 no calendário Qinhu, ele lembra que morreu há 15 anos na montanha. Distraído e olhando pela janela, ele vê uma estátua sua. Enquanto estava sendo repreendido pela professora, ele se dá conta que reencarnou, e ela o pergunta quantos métodos de refinação existem para as armas Chuan. Nosso prota estava meio distraído e, em vez de responder a pergunta, estava reparando na aparência dessa deusa. Eu, com a professora dessa, eu tinha certeza que eu tinha virado um médico, mano. Que top! Vendo quão fácil e ridícula a questão era, o prota responde 48 métodos, fazendo a sala inteira começar a rir e debochar dele, menos a professora, ficou surpreendida. Os figurantes da sala o chamam de jovem mestre de merda da família Lee e dizem que ele devia ter pelo menos lido os livros que dizem que existem apenas 36 métodos. O prota então chama o autor do livro de pirralho e se pergunta por que ele tinha esquecido os 12 métodos restantes. E isso faz mais uma vez a sala inteira começar a rir dele, dizendo que ele estava falando bobagens após errar a questão. Mas a professora manda geral calar a boquinha e diz que o autor do livro, que o prota chamou de pirralho, realmente tinha feito 12 métodos extras, mas estava além da compreensão e por isso ninguém conhecia. A professora pensa que nosso prota, que era medíocre em artes marciais, deve ter talento para alquimia e começa a fazer perguntas para ele, que responde todas certas, e uma delas era um problema que a própria professora estava tendo dificuldades. Ela então diz que ele não precisa comparecer mais às aulas dela e pode tirar um tempo de autoaprendizado, e sai correndo da sala para avisar alguém. Aproveitando isso, o prota também sai de sala, deixando os alunos fofocando sobre ele ser um gênio na alquimia. O prota caminha pela cidade que foi construída por seu discípulo e comenta o quão devoto ele era por fazer uma estátua sua como homenagem. Ele caminha até a torre de alquimia. Seu corpo atual tem uma constituição de merda que ainda não abriu os meridianos, por isso ele é considerado um lixo. Mas isso não seria problema para o cara que foi considerado o terceiro soberano marcial mais forte em sua vida passada. Ele entra na torre para procurar Yanji, seu discípulo, para achar uma maneira de arrumar seu corpo de merda. E com a experiência de 2 vidas, ele com certeza vai conseguir alçar voos maiores que sua vida passada. Infelizmente para ele, a recepcionista da torre diz que faz 20 anos que Yang Ji não era mais presidente da torre. O prota fica frustrado, o cara já foi basicamente um deus tanto em alquimia e em artes marciais, agora está preso no corpo de merda de um garoto sem talento. Eu não reclamaria tanto, mano, o cara tá ganhando uma outra vida e ainda tá chorando. O prota passa uma lista para a atendente de ervas e materiais que ele ia usar para abrir seus meridianos. Mas nessa hora, um alquimista recém-formado chega e manda a garota ir encontrar um ancião. Ele pega a lista do prota e fala que era um lixo e amassa e joga fora, dizendo que a torre não era um lugar para crianças brincar. Mano, pega a visão. Em sua vida passada, qualquer rabisco sobre a alquimia dele era tratado como tesouro. E um mero alquimista de rank 1 acabou de amassar uma receita dele e jogar fora. O prota fica possesso, então começa a falar que esse alquimista deve ter usado um método muito extremo para passar na prova, e isso causou sérios danos às suas mãos e meridianos. E cita exatamente os efeitos passo a passo, fazendo o alquimista ficar assustado. Principalmente quando o prota cita que para ele se manter vivo ia precisar alejar seu cultivo e cortar fora suas mãos. Ele também comenta de uma maneira de salvar o cara, mas como ele foi expulso, ele se vira e começa a sair. Então, o cara corre atrás dele e se curva pedindo para que ele o ajudasse. O prota pede a receita que ele amassou antes, assou o nariz nela, joga no chão e diz: me arrume 10 lotes dessa lista e me procure na academia. Ele ainda finaliza dizendo que respeito não é dado pelos outros, você pode implorar para ter ou conquistá-lo. É sobre isso, guys. Mexeu com o protagonista vai ser humilhado, não tem segredo. Ele diz pro figurante que sua mão direita vai durar apenas 3 dias, fazendo o cara se desesperar, pois muitos itens da lista ele nunca viu na vida. Então, o prota fala uma receita de um remédio que pode aliviar e fazer sua mão durar alguns dias a mais, e sai da torre, deixando o figurante humilhado, jurando que após curar sua mão vai fazer o prota em pedaços.
Vemos que dentro da torre, na sala do Lord Liang, a atendente fala da lista que o garoto tinha passado para ela. A complexidade dos ingredientes faz o Lorde ficar assustado e diz à garota que na próxima vez que ela ver esse rapaz na torre, ela tem que segurá-lo ali e mandá-lo chamar imediatamente. A garota fica confusa. A complexidade da receita do garoto deixou até mesmo um alquimista rank 2 assim. Quem seria esse garoto, mano? Na rua, o prota pensa que não deve apostar todas suas fichas no figurante da torre. Mas, vasculhando seu anel espacial, a única coisa boa que ele realmente tinha era uma espada. Também tinha uma revistinha top de linha, mas vamos deixar abaixo, viu? Enquanto volta para a academia, pensando que quando ficasse mais forte vai forjar uma espada para si mesmo, ele é abordado por dois figuras dizendo que como ele estava chamando muita atenção hoje, um tal de chefe Lan mandou os dois dar uma lição nele. Mas nessa hora, seus dois amigos aparecem para o ajudar. Um deles bloqueia o ataque do figurante, que tinha 4 meridianos abertos. Mas outro figurante o ataca dizendo que seu colega estava muito convencido com apenas 4 meridianos abertos, e quebra o braço do gordinho. Prevejo o figurante sendo amassado em alguns segundos. Outra amiga do prota aparece, Kim Hu Shui, conhecida como a princesa de Tianshui, e faz até o protagonista ficar surpreso. Parece que o lixo dono desse corpo não era tão desconhecido assim. Vendo a princesa, os figurantes dizem que como ela pediu, vai deixar assim por enquanto e começa a sair. Mas nosso protagonista não poderia ser considerado brabo se deixar eles mexerem com seus amigos e sair. Então, ele faz uma pose fodona e diz para os figurantes que eles não podem sair assim antes de entender a diferença entre uma pessoa comum e uma pessoa com 5 meridianos como eles. Nessa hora, o cara já se joga no protagonista, pensando que ia acabar com ele em um golpe só. E toma logo uma bica no meio das pernas. Meu amigo, isso doeu até em mim, cara. Quando o amigo do cara julga o prota por dar um ataque tão baixo, o prota diz que simplesmente colocou a perna pra frente e o cara burro correu na sua direção. Ele era inocente. Mas o amigo do figurante disse que não importa as desculpas, que ia fazer o prota beber seu próprio veneno e acabar com sua masculinidade hoje. Só que o cara era muito burro, família. Vendo o prota segurando uma espada, ele ainda dá um soco na direção dela, que o prota simplesmente segura para bloquear. E obviamente se lasca todo. E como seu parceiro também tem os ovinhos amassados pelo prota, mano. Esse protagonista é muito filha da mãe, velho. Nessa hora, todos os homens no recinto, como eu que tô narrando, sentiram uma dor muito forte entre as pernas, mano. Parece que essa área do homem tem Wi-Fi, todo mundo sente. O prota então disse que se não pudesse lidar com 2 delinquentes lixo como eles, ele bateria sua cabeça na parede até a morte. Ele se despede de seus amigos, deixando-os confusos para trás. E em seu quarto, ele diz que seu corpo é muito fraco e precisa de alguma maneira o fortalecê-lo. E diz que para isso ele vai usar a técnica do corpo tirânico, uma técnica usada por um dos 10 soberanos, um título dado aos representantes do auge da sociedade marcial em Tianhu. O mais forte deles, que recebeu o título de Tirano Soberano Marcial, conseguiu essa técnica em um golpe de sorte junto com o nosso protagonista. Mas infelizmente, em sua vida passada, ele foi de comes e bebes antes de começar a cultivá-la. Então ele vai usar essa sua segunda chance e fazer isso. Mas falar e fazer é uma coisa bem diferente. O protagonista sente isso na pele e fica assustado com quão dolorosa era a prática dessa técnica. Nada mais justo, né, para uma técnica que pertencia ao soberano mais forte. Mas para ele, que já foi considerado o terceiro soberano com talento, coragem e determinação, isso não era nada, era apenas uma barreira. Então, mesmo com a dor e cuspindo ketchup, ele continua treinando sem parar. No outro dia na academia, agora que ele possui uma fundação como o corpo tirânico, ele poderia treinar usando as salas de gravidades aumentada. Assim, ele aumentaria a intensidade do treino e deixaria ele mais rápido. Ao caminhar por esse recinto, ele fica nostálgico ao ver vários outros jovens praticando e lembra das décadas atrás que ele passou pelo mesmo caminho para chegar ao topo. Eu acho que ele esqueceu que ele renasceu e vai ter que passar por isso tudo de novo para ficar nostálgico assim. Considerando seu corpo lixo atual, ele escolhe as salas de gravidade apenas 10 vezes aumentada. E quando ele entra, ele fica incrédulo. Uma simples sala de 10x já colocava uma pressão absurda em seu corpo.
Ele repara que todas as salas estavam ocupadas, então usa seu senso divino para encontrar uma que logo ficaria vazia. Quando o cara sai da sala tese, todo mundo fica putaço. Eles estavam lá há muito tempo esperando e o prota acabou de chegar e já vai entrar em uma sala vazia. Que sorte esse cara tinha. Mal sabe eles que ele usou os hackers de protagonista. Quando o prota estava para entrar, um aprendiz o para tentando usar seu título de aprendiz marciais com 7 meridianos para pegar a sala. Mas o prota simplesmente diz que tá pouco se fudendo para isso e manda o cara sair da frente. O cara então insiste, dizendo que se ele puder usar a sala, o prota podia usar seu nome caso estivesse em algum problema dentro da academia. E mais uma vez, o prota diz pro cara simplesmente meter o pé e sair da frente logo. Após essa humilhação, o figurante diz que vai ensinar ao prota algumas regras que novatos deviam seguir e se prepara para atacar. Quando ele libera seu poder, os figurantes em volta dos dois ficam comentando as mesmas bobagens de sempre, que ele era incrível, blá 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 blá. Então o cara diz que como ele estava de bom humor, não mataria o prota, apenas quebraria todos os ossos do corpo dele. Mas o prota disse que a técnica dele era o punho do tigre, e que exigia um tempo certo para que o ataque fosse fatal, e sai andando como se o figurante fosse insignificante. Óbvio que isso só deixa o cara com mais raiva ainda, que ataca dizendo que iria matar o prota por ser tão arrogante. Então, nosso protagonista fica em pose de combate. A pressão que ele emite coloca o figurante em êxtase. Era quase como se o cara fosse uma ovelha indo direto pro abate. E olha que essas foram palavras do próprio figurante. Então, na hora da colisão, o prota segura seu pulso e completa com um golpe no ombro. O prota fica muito desanimado quando viu que seu ataque, em vez de desmaiar o cara e apagá-lo, simplesmente quebrou seu braço. Os figurantes em volta novamente começam a falar as mesmas merdas de antes, de novo, deixando o cara ainda mais irritado. Nessa hora, Luo Landu aparece. Ela diz que o figurante podia deixar a sala, já que estava ocupada. Então, ela parabeniza o protagonista, mas diz que com apenas esses truquezinhos ele não vai a lugar nenhum. E desse jeito ele nunca venceria. Aparentemente, os dois tinham uma história junto. O antigo dono do corpo gostava dela, mas foi rejeitado por ela quando se declarou por ser inútil para o cultivo, já que seu corpo não conseguia abrir os meridianos nem com a ajuda de alquimistas. Todo mundo então se lembra dele, o jovem mestre lixo da família Lee, e começam as fofocas. Enquanto todo mundo humilhava o prota, ele simplesmente diz para a garota que ela estava certa, mas a luta atual não era com ela. Então ele encara o figurante deixando o cara em choque e diz que como já tinha acabado, ele ia treinar e entra na sala deixando os dois para trás com um cara de merda. A garota então completa dizendo que se o figurante tivesse aprendido sua técnica em sua essência total, o prota não teria conseguido quebrá-la facilmente, fazendo todos os figurantes perto rir da cara do cara mais uma vez. Já dentro da sala, o prota faz um monólogo de como era difícil a vida de quem cultivava e tal. Ele completa dizendo que se conseguir liberar seus meridianos e condensar seu ki, ele levará uns 10 dias para estar de volta ao pináculo do reino dos 9 céus e começa seu treino. Agora, para vocês não ficarem perdidos, vou passar uma tabelinha de guia de reinos de cultivo desse manhwa e vocês pausam para ver. Dentro da sala de gravidade, o prota estava sofrendo. Ele já tinha se lascado todo treinando simplesmente em casa. E agora nessa sala 10 vezes aumentada, ele estava sofrendo muito mais. Mesmo babando litros de ketchup, ele fica animado com o treino na sala e diz que em 3 dias vai estar com o mesmo físico de um aprendiz marcial. Isso aumentaria em 60% a chance dele abrir seus meridianos. Enquanto o prota se lascava todo treinando dentro da sala de gravidade, o boato dele ter ganhado do figurante se espalhou, chocando a todos. Um garoto comum havia derrotado um aprendiz marciais com 7 meridianos abertos. Com vários boatos rolando, 3 dias passaram voando. O prota sai de dentro da sala todo destruído, causando mais boatos estranhos. Alguns da luta contra o figurante, outros se perguntando por que ele treinava até quase morrer e outros falando que ele faz isso para conquistar a garota de antes. Enquanto geral estava fofocando, um figurante dá um grito desesperado. Quando todos olham para a sala que o prota treinava, eles veem todos os bonecos que nunca foram quebrados em mais de centenas de anos destruídos no chão.
e se pergunta se esse garoto ainda era humano. Já em seu quarto, nosso protagonista ficava abismado com quão grandiosa a técnica corpo tirânico era, após perceber que todos seus ferimentos já haviam se curado. O prota é surpreendido por seu amigo e acaba deslocando o braço do cara. Então, o jovem diz que a professora estava desesperada procurando ele nos últimos dias. E também comenta que Lan Fei, o chefe dos dois figurantes que o prota acabou com a masculinidade no começo, tinha entrado em cultivação isolada para avançar para o reino de origem, e que quando ele voltasse, ia atrás do prota com toda certeza. Mas o que mais desespera o amigo dele foi que o prota disse para ele não se preocupar, afinal era apenas o reino da origem, e disse que tinha algo mais importante agora. Nessa hora, ele olha para o seu amigo com uma cara assustadora e diz que precisa de muito dinheiro emprestado, mano. E eu aqui pensando que era algo muito sério. Seu amigo então lhe empresta o dinheiro, e quando estava se preparando para sair, uma explosão destrói a porta e o joga longe. Era o tal do figurante Lan Fei, que o amigo do prota tinha acabado de falar, que destruiu a porta e o amigo dele com um chute. E também joga o outro amigo dele todo lascado no chão. O figurante então chama o prota de lixo maldito e diz que o desafia o prota a tocar de novo nos seus homens. Então ele é? Após aquela declaração linda de amor do figurante, os dois seguidores dele ficam emocionados e pedem para que seu chefe acabe com o nosso prota, que tinha amassado os dois na porrada. O prota então encara os figurantes e diz que seu chefe estava apenas no primeiro estágio do reino da origem e eles estavam fazendo toda essa comoção. O figurante então tem a audácia de apontar para o nosso prota e perguntar se ele iria se ajoelhar e pedir perdão ou se ele teria que quebrar os braços e pernas dele, fazendo o prota ficar irritado e dizer que fazia muito tempo que não ouvia uma ameaça tão arrogante. E ele estava com a carinha bem amigável. A pressão que o prota coloca no figurante quando diz isso é tão grande que o bichinho fica com tanto medo que ataca desesperado, pensando que se ele hesitar, não teria mais coragem de enfrentar esse monstro que estava na frente dele. Nessa hora, a imagem do prota em uma onda gigante e o figurante é apenas uma merdinha minúscula aparece na mente do cara. Vendo que o cara tava atacando assim sem mais nem menos, o prota ainda tira uma onda dele, fazendo o cara ficar muito mais emputecido. Mas não adiantou muito, pois o prota ainda consegue defender seu ataque deixando todos incrédulos, já que o prota não tinha nenhum meridiano aberto. O prota começa a rir e diz que fazia muito tempo que não usava toda sua força, e diz que o ataque do figurante foi satisfatório, e completa dizendo para eles continuarem que agora era a hora dele dar umas dicas pro cara, deixando todo mundo em volta em choque. Após essa humilhação, o figurante usa sua técnica Fluxo das Nuvens e pergunta como o prota vai se defender de seu golpe com a força de um guerreiro marcial do reino da origem, fazendo os figurantes que veio com eles se abrirem igual uma flor. Esses malucos é muito suspeito, tio. E mais uma vez, o prota diz exatamente como a técnica do figurante funcionava, e ainda cita todos os erros que ele estava cometendo, deixando os figurantes com mais raiva ainda, e termina dizendo que ele tinha muita sorte de aprender algumas coisas com ele, e com um simples movimento ele desarma o cara, fazendo ele se cagar tudo. O cara não abriu nem o meridiano e já estava humilhando ele. O prota mete uma bica na cara do maluco que sai voando com vários ketchup saindo de sua face. Então, ele apoia a espada bem no meio das pernas do maluco e fica debochando, dizendo que o ataque do figurante tinha sido tão forte que ele não estava conseguindo mais segurar sua espada e que a qualquer momento ela poderia cair e partir o bingolim do maluco. Ele completa dizendo que ficou com preguiça de acertar as contas com esse maluco, mas o infeliz veio e ainda machucou seus amigos e não feliz atentou contra a vida do nosso meninão. Então ele termina perguntando se com todas essas acusações ele merecia sair sem nenhum arranhão, fazendo o figurante implorar por seu amiguinho que estava para ser cortado fora. E ao mesmo tempo todo mundo segura suas partes imaginando o pior. Ele diz que para manter seu corpo inteiro ele deveria pagar, e também aponta para os trouxas que veio com ele, fazendo todo mundo tirar seus tesouros e entregar pro prota.
ele também pega o pingente de jade do figurante, que era uma herança da família Lan. O Prota diz que se ele não quiser entregar o jade, tudo bem, mas ele iria machucar todos os figurantes que veio com ele. Lan Fei, para não perder seus seguidores, diz que a vida de seus homens valia mais que qualquer tesouro e entrega o jade. Vendo esse showzinho, o Prota finge atacar o figurante para desmascará-lo. E óbvio que o maluco usa a garota que veio com ele como escudo, fazendo os outros figurantes olhar para ele com raiva. E o Prota finaliza dizendo que estava apenas brincando e manda os caras vazar dali. O Jade era uma pedra divina de 5 cores, que ajudaria o Prota quando ele fosse abrir seus meridianos. Depois de confirmar isso, o Prota olha por nada e diz que o show já tinha acabado, e manda o alquimista que estava se escondendo e vendo tudo aparecer. Isso deixa o cara em choque, como um garoto com meridianos selados poderiam derrotar Lan Fei e ainda conseguir ver onde ele estava escondido, acabando com seus planos de entrar sorrateiro e roubar a fórmula do antídoto. O Prota então pergunta se ele tinha conseguido todos os ingredientes que ele havia pedido. E o figurante, como não tinha mais certeza se conseguiria derrotar nosso meninão, depois de ver como ele ganhou tão fácil de Lan Fei, entrega e diz que só conseguiu 6 lotes. O Prota então pede para ele cuidar de seus amigos caídos, deixando o alquimista muito puto, mas mesmo assim ele obedece. O cara pede então para o Prota dar a receita para ele, dizendo que já fez demais e que não obedeceria mais o garoto. E nosso Prota diz que aposta que em pouco tempo ele estaria muito feliz simplesmente para poder servi-lo. O alquimista pensa que o Prota tinha mentido para ele e começa a gritar. Mas então o Prota diz que não perderia seu tempo mentindo para um simples alquimista de nível 1 e entrega a receita. E quando o maluco tava indo embora, o Prota fala que a receita vai curar todo o corpo dele. Mas a doença deixou o corpo dele com sequelas que farão ele ter que se esforçar 100 vezes mais no cultivo, além da redução significativa do poder da alma que o alquimista já teve, fazendo-o retornar para um aprendiz. Ele completa dizendo que se o cara tivesse sorte, ele julga que em 50 anos talvez ele conseguiria voltar para o nível 1 de novo. O figurante então pergunta qual era o motivo do Prota estar contando isso, e o Prota diz que tem um método de fazer ele recuperar seu nível 1 em 15 dias, fazendo o cara duvidar do Prota e mais uma vez, nosso meninão diz que nunca perderia seu tempo enganando alguém tão insignificante. O Prota diz então que ele só precisava se tornar seu servo, que ele o ajudaria. Mas o figurante, mais uma vez, não conseguindo contemplar sua insignificância, começa a gritar com o Prota, que então completa dizendo que ele só precisaria ser seu servo por 15 dias, e depois disso ele teria que sumir da sua frente, fazendo a mente do figurante ficar em tilt. Como um garoto pode conhecer e diagnosticar uma doença com a simples olhada e ainda diz que tem uma cura para isso? Usando uma técnica da mente, o Prota faz o figurante ver alucinações e ficar em estado de choque, e diz que ele tem um tempo de 3 respirações para ele tomar sua decisão. Mesmo confuso, o figurante aceita. O Prota então diz que logo ele verá que essa foi a melhor decisão que ele tomou em toda a sua vida. Ele então entrega um papel com um método de cultivo e quando o cara vê, fica totalmente assustado. Era uma arte de cultivação da alma. O Prota diz que se ele não conseguir chegar no nível 1 em 5 dias com essa técnica, ele não deve mais aparecer em sua frente, pois não seria digno nem de ser seu servo. Então termina dizendo que era para o figurante se dirigir a ele como jovem mestre a partir de agora. Na volta para a Torre de Alquimia, o figurante se pega pensando o quão sortudo ele foi. Afinal, uma técnica dessa só era descrita em lendas, e o garoto tinha dado a ele como se fosse nada. Ele então termina pensando que mesmo que daqui pra frente ele precise se tornar um escravo, ele seguiria o jovem mestre e se pergunta quem na verdade ele era. Dentro de seu quarto, o Prota estava cultivando. Nessa sua segunda chance, ele estava usando muito o seu poder da alma do que qualquer outra coisa. Graças à técnica que ele achou em sua vida passada, ele conseguiu aumentar o nível de sua alma.
Ele pensa que talvez o motivo de sua reencarnação seja essa técnica, pois quando ele acordou nesse corpo, as inscrições dessa técnica estavam pulsando em sua mente. Ele contempla que nesse mundo existem 3 tipos de cultivadores: da alma, do físico e os alquimistas. Eles focam em uma área para conseguir se fortalecer, mas o Prota lembra que sua vida passada ele não conseguiu ascender, pois não havia cultivado seu físico, e dessa vez ele não cometeria o mesmo erro e faria um cultivo completo focando nos 3. Apenas quando o corpo e espírito estiverem em seu máximo, os cultivadores terão a chance de avançar para o lendário reino dos 10 mundos. E esse era o caminho que ele iria trilhar nessa sua nova chance. Então, usando a jade e os ingredientes que ele havia conseguido, o Prota começa a refinar pílulas e agulhas para finalmente liberar seus meridianos. Usando uma técnica, ele funde as agulhas e a pílula da limpeza da medula e as usa em si mesmo para liberar seus meridianos. Quando finaliza, ele conseguiu abrir 5 meridianos e ainda acha ruim, e diz que precisa achar uma maneira de conseguir mais jades da família Lan para abrir mais seus meridianos. Assim que acaba o processo, seus amigos acordam e, vendo a cor verde no corpo do Prota, pensam que ele tinha sido envenenado pelos figurantes. Mas então o Prota os conta que isso era o efeito de suas agulhas e de limpeza da medula, e diz que espancou todos os figurantes e ainda pegou o dinheiro de todos, deixando seus amigos incrédulos. Seus amigos ficam felizes por ele, mas também ficam muito preocupados que a família Lan não aceitaria facilmente isso. Mas como contratar alguém de fora para entrar na academia era impossível, afinal o diretor era um dos poucos reis marciais da cidade, dificilmente os figurantes que já não aguentavam 5 minutos de porradaria sincera com o Prota sem meridianos fariam algo. Imagina o que aconteceria com eles no futuro, sendo que a força deles só aumentaria. Enquanto conversavam, eles lembram que o terceiro colocado da lista dos mais fortes da academia era Lan Xuan, o meio-irmão de Lan Fei. Ele era um mestre marcial e se formaria esse ano. E enquanto os amigos do Prota estão assustados, ele pensa que essa lista não era nada. Afinal, ele já foi considerado o terceiro mais forte do mundo. Eles então completam dizendo que como o ano já estava acabando, talvez eles conseguissem evitar o cara. Mas o Prota então os chama e diz que eles não precisam ficar preocupados, pois ele mesmo vai atrás do cara, fazendo os dois ficarem completamente enlouquecidos, enquanto ele pensa que mal podia esperar para colocar a mão em outro jade de 5 cores. Enquanto isso, em outro lugar, Lan Fei está tomando um esporro de seu tio, que era um professor da academia. Ele comenta a sorte que ele teve de seu meio-irmão Lan Xuan estar em cultivo isolado e não ter ficado sabendo dessa história. Provavelmente os dois vão competir por algum posto alto na família Lan, e isso seria uma desvantagem para esse figurante. O tio dele o chama de lixo e diz que vai cuidar de tudo ele mesmo. Afinal, estava chegando a avaliação anual da academia e ele ia ocupar o cargo de examinador-chefe e eliminar nosso Prota, que ele pensa ainda não ter aberto nenhum meridiano. E termina dizendo que depois que ele for expulso da academia, eles recuperarão o jade da família Lan e o figurante poderá fazer o que quiser com o Prota. Rapaz, quem é esse maluco na fila do pão, cara? Vai tomar um sarrafo que não vai nem anotar a placa. Mas Lan Fei, como todo bom figurante que não pode esperar para ser humilhado, diz que como o exame só vai ser em 7 dias, ele quer se vingar pelo menos da humilhação que o Prota fez passar. E sugere um plano para seu tio, que ao ouvir, ri como um psicopata e diz que talvez seu sobrinho não seja um lixo por completo como ele pensava. No pátio do Prota, enquanto ele estava cultivando, ele sente algumas pessoas entrando escondidas com seu senso divino. Ele abre a porta e encontra uma carta de amor de Luan Landuo. Então ele sai do seu quarto todo arrumado. E os dois malucos que estavam escondidos pensam que ele caiu no plano patético deles. Eles invadem o quarto do Prota, enquanto o mesmo os observa de longe, se perguntando qual seria o plano genial desses figurantes. Após eles saírem, o Prota percebe que eles queriam
o incriminar colocando roupas íntimas roubadas das garotas da academia em seu quarto e fica feliz em jogar esse jogo com eles. No bilhete dizia que ele deveria encontrar a garota no viveiro, uma área reservada para os casais que queriam fazer algumas coisinhas juntos. E nosso prota, assumindo o papel de todo bobo, foi ao local e lá encontra uma delicinha loira fugindo de um cara com cara de psicopata, velho. O maluco começa a rasgar a roupa da loirinha em uma cena patética e diz que vai começar o show ali mesmo. E o nosso prota começa a rir e diz que ela poderia ficar tranquila, que não seria ele que ia salvar, e sim eles. Então ele aponta e nessa hora aparecem várias pessoas com o reitor da academia. Em choque, o figurante viu que o planinho deles estava indo de base, mas nem teve muito tempo, pois já toma logo um quebra-queixo do reitor e cai igual um saco de bosta e ainda é linchado pelos alunos que vieram junto. Enquanto o figurante passava maus bocados e apanhava de todo mundo, o prota aproveita essa situação para tirar uma casquinha da loirinha que fica toda boba, enquanto o nosso garotão brinca com ela. Eles percebem que ele já sabia de todo o plano deles, e vendo que a primeira parte do plano deu ruim, Lan Fei, que estava assistindo tudo de longe, parte para a parte 2 do plano. O reitor já estava indo levar o figurante espancado para a diretoria, e o prota carregava a loirinha no colinho como uma princesa. Então Lan Fei chega com uma multidão de garotas e começa a narrar seu conto inventado de um ladrão pervertido na academia. Todo mundo concorda que o culpado tem que ser pego e julgado. Então o prota, com uma cara de inocente, entra no jogo e pergunta com uma cara de todo bobo o que o roubo de roupas íntimas tinha a ver com Lan Fei, fazendo com que todas as garotas começassem a duvidar dele. Um figurante que fazia parte do plano diz que eles estavam perseguindo o ladrão até aquele local. Então eles dizem que o prota estava tentando desviar o assunto, agindo muito suspeito, e pedem para vasculhar seu quarto como precaução. A princesa, que também foi uma das vítimas e que também era amiga do prota, diz que não achava que poderia ser ele, e pressiona um dos figurantes perguntando se ele tinha certeza se ele viu o ladrão, fazendo o cara ficar desesperado. O crime para mentir para a realeza era punível com uma execução de toda a sua família. Mas ao olhar para Lan Fei, ele assume o risco e diz que sim, e ainda completa dizendo que o ladrão parecia muito Lin Yuxion, nosso protagonista. Então nosso prota diz que para provar sua inocência, o reitor podia procurar em todo o seu quarto, mas ele completa dizendo que se fosse inocente, o figurante ia ter que dar uma boa explicação para essa acusação sem provas. Afinal, ele era honesto e nunca faria nada tão imoral, fazendo todas as garotas acreditarem em sua inocência, menos a loirinha, que já tinha sido bolinada por ele. Quando todo mundo chega na frente do quarto do prota, o professor e tio de Lan Fei já estava esperando todo mundo lá. Como isso era muito suspeito, o reitor e o prota perguntam por que ele estava ali, já que disseram que o ladrão tinha ido para o viveiro. Então, para evitar suspeitas, ele diz que só estava tentando descobrir o mais rápido possível quem era esse ladrão maldito. E assim que ele fosse encontrado, deveria ser expulso imediatamente. O reitor, achando isso muito suspeito, diz que primeiro deveria abrir uma investigação para ver que isso não foi armado. E o prota diz, enquanto ri, que já que o professor estava ali, ele tinha total certeza que seria justo quando capturassem o culpado. E diz que todos podiam entrar e procurar à vontade. Vendo que apenas os amigos de Lan Fei estavam indo, o reitor diz que se alguém fosse pego plantando provas falsas, seriam expulsos. E a princesa disse que também iria ajudar a vasculhar, afinal ela estava preocupada com seu amigo. E no final, o professor sugere que para não ter nenhum problema, era melhor todos entrarem. Quando eles não encontram nada, o professor já diz que o prota era inocente, percebendo que o prota tinha descobrido seus planos, e começa a sair, dizendo que tudo ali já estava terminado. Mas o prota diz que o próprio professor disse que queria capturar o ladrão rapidamente que estava solto. Mas assim, simplesmente depois de descobrir que ele era inocente, ele desiste.
Então, o professor usa uma desculpa que a academia era muito grande, que para eles procurarem demoraria muito e passaria a noite inteira nisso. Mas o prota lembra que o figurante disse que viu o ladrão e que talvez o chefe dele, Lan Fei, tinha planejado isso tudo. Lan Fei, então, para limpar sua barra, aponta pro prota e diz que ele tá mentindo. Mas o prota fala que era inocente e que agora era a vez de provar também que ele era inocente e pede para vasculhar o quarto de Lan Fei. O figurante burro, não percebendo os planos do prota, aceita. Mas a loirinha, que não era boba nem nada, já percebe que o prota tinha virado a situação e diz que precisa fugir. Mas o figurante burro leva todo mundo pro seu quarto. E quando chega lá, ele ainda debocha de todos, dizendo que eles poderiam procurar à vontade, mas que deveriam ter cuidado, pois as coisas lá dentro eram bem caras. E como se já soubessem o que procurar, os amigos do prota entram em seu quarto e já saem com um baú na mão, que Lan Fei disse que era seu baú pessoal, que apenas ele tinha a chave de abrir. Lan Fei, então, todo bobo, abre o baú para mostrar sua inocência e todas as roupas íntimas das garotas estavam lá dentro. Ele começa a gritar que foi armação, mas o prota diz que ele mesmo tinha dito em voz alta que apenas ele tinha a chave. As garotas começam a gritar pedindo a expulsão dele, e o amigo do prota diz que no meio das roupas tinha um sabonete usado. O gordinho então diz que havia um rumor pela academia que Lan Fei gostava de derrubar o sabonete durante o banho e fazer com que seus subordinados pegassem para ele. Depois que o prota colocou o figurante no seu lugar no último vídeo, ele estava cultivando normalmente quando seu amigo chega correndo para lhe contar que Lan Fei tinha sido expulso. Porém, seu tio, o professor suspeito, seria o próximo examinador e provavelmente ele tentaria os reprovar. O prota debocha, dizendo que se ele tentar algo, vai fazer ele também ser expulso como um inútil do seu sobrinho, fazendo o gordinho ir à loucura. Mudando de assunto, ele pergunta se seu amigo tinha alguma notícia de Lan Xuan, o meio-irmão de Lan Fei. Então, o gordinho fica desesperado e começa a gritar, falando que agora que o prota comentou, ele lembrou que Lan Xuan disse que ia vingar seu meio-irmão, e é óbvio que isso deixa nosso protagonista muito feliz. Outro jade de 5 cores seria entregue de bandeja para ele ficar mais forte. Eu acho que esse gordinho vai acabar tendo um infarto se continuar andando com o nosso prota, mano. Na associação de alquimistas, com a dica que o prota havia lhe dado no primeiro capítulo, a professora Ruivinha consegue forjar a arma que ela havia falhado muitas vezes e completa o teste. Enquanto o mestre lhe davam os parabéns, eles perguntam como ela conseguiu resolver os problemas que ela havia enfrentando antes para forjar essa arma. Então, ela lembra da hora que o prota deu dicas para ela durante a aula e explica para eles tudo, tirando a parte que foi o prota que disse. Isso deixa todos os velhos mestres alquimistas eufóricos, pensando que ela havia descoberto essas teorias sozinha, e dizem que agora a cidade de Tanshui ganhou outro grande alquimista, e começam a organizar as comemorações que ocorrem sempre que um alquimista melhora seu nível ou é aprovado. Mas a professora então lembra que isso não era feito dela, e sim da genialidade do prota, e diz que não quer fazer festa e prefere ficar anônima. Mas os velhos insistem na festa, afinal a conquista dela tinha sido muito grande, algo que ninguém conseguiu nos últimos 100 anos, ficando atrás apenas de Yang Ji, o discípulo do prota na vida passada. Enquanto eles discutiam sobre o sucesso da Ruivinha, um figurante muda de assunto, dizendo que Jarong, o alquimista que agora é servo do prota, estava envenenado por trapacear para passar no exame, deixando todos incrédulos. Afinal, uma acusação dessa não podia ser levada levianamente. Ele conta tudo o que sabe e os velhos dizem que isso era inaceitável. Mesmo ele não gostando do cara, fazer uma acusação dessa era muito séria. O cara diz que ele tem provas e mesmo se ele não tivesse, os efeitos colaterais já deveriam ser visíveis, e o mestre da torre nessa hora manda chamar Jarong imediatamente e diz que não importa o que ele estivesse fazendo. Quando ele chega, ele cumprimenta e parabeniza a Ruivinha por passar no teste como se nada tivesse errado, e pergunta ao mestre Shu por que ele havia o chamado, afinal ele estava refinando em reclusão.
Mas nessa hora o figurante já começa falando que ele podia parar de fingir que todo mundo sabia que ele estava envenenado por trapacear. O mestre da torre mostra as provas e diz que ele estava sendo acusado de trapacear e pede uma explicação para ele. Jiarong fica em choque por não perceber que o maldito tinha colocado alguém para vigiá-lo. Mas lá no fundinho ele fica muito feliz, já que nosso prota tinha curado ele e ainda presenteado com uma técnica de cultivo da alma. Se não, ele tinha ido de comes e bebes agora, afinal mentir para a associação de alquimistas era um crime muito grave. Então, fazendo um super show, ele xinga o cara e diz que ele o deve uma explicação agora e mostra suas mãos sem sinais de envenenamento, deixando todo mundo surpreso, principalmente o cara que estava acusando ele, que pergunta como ele conseguiu curar o veneno da pedra Ventuin e usa seu sentido divino, alegando que mesmo que por milagre ele tenha achado um jeito de se curar, o poder de sua alma agora deveria ser bem mais fraco que de um alquimista de primeiro grau. Jiarong, que agora estava bufado com a técnica do prota, libera todo o seu poder da alma e pergunta se o cara era digno de tal coisa, fazendo o figurante ter uma reação e soltar ketchup pelo corpo todo e ficar todo murcho parecendo maracujá velho. Todos os velhos que viram isso apenas lamentam a burrice do cara de agir precipitadamente, enquanto Jiarong fica rindo e louvando o prota que lhe deu uma técnica absurda que com 5 dias fez dele capaz de derrotar um alquimista como se fosse nada. E pensa que por essa técnica ele não se importaria em seguir o prota por 15 anos em vez de apenas 15 dias. Após se livrar do cara, o mestre Shu parabeniza o processo de Jiarong e dispensa ele e a Ruivinha. Ele sai caminhando junto com a professora Ruivinha, que enquanto caminha o sugere aceitar um aluno seu como discípulo. E lógico que ela estava falando do prota. Imagina a cara dela quando descobrir que o prota é mestre desse cara. Jiarong diz que primeiro precisa se encontrar com o garoto e testá-lo antes de aceitar esse pedido. E ela agradece e pensa no potencial que o prota pode atingir se virar aluno dele. Mal sabe ela, guys. Vai ter uma boa surpresa. 3 dias depois, era o exame anual da academia. Falhar nesse exame era expulsão na certa, independente de sua família. Enquanto o prota admirava sua estátua feita por Yang Ji, seu ex-discípulo, ele ouve 2 garotos que falavam mal dele, dizendo que ele seria reprovado por não abrir nenhum meridiano. Mas nesse momento, seus amigos chegam para confortá-lo e dizer para ele ser forte. Nessa hora, o tio de Lan Fei começa a falar da prova e diz que esse ano ela vai mudar algumas coisas. Nos últimos anos, apenas dar um soco de 1000 quilos no cristal medidor ou abrir pelo menos um meridiano já lhe garantia passar no exame. Mas como muitas pessoas usavam métodos externos como pílulas e elixires para conseguir aumentar momentaneamente sua força para passar, esse ano para completar o teste era necessário cada pessoa fazer os 2. E nessa hora, ele encara o prota e pergunta rindo quem iria primeiro, como se estivessem o desafiando. E todos os figurantes presentes fazem o mesmo enquanto riem dele. Mas nosso prota grita perguntando se eles tinham perdido alguma coisa e manda todo mundo abrir bem seus olhos. Enquanto ele caminha em direção ao cristal, ele começa a concentrar sua força em cada um de seus meridianos, fazendo todo mundo ir à loucura, e quando ele pisa na frente do cristal, todos os 7 meridianos ficam visíveis em sua costa. Não preciso nem comentar que o tio de Lan Fei fica totalmente em choque. Enquanto ele estava perdido em seus pensamentos, o prota olha para ele e diz: preste bem atenção, ser forte não é nada de especial. Então ele concentra toda a sua força física e acerta o cristal, que fica com uma rachadura enorme no centro, fazendo a plateia de figurantes ir à loucura enquanto seus 3 amigos comemoram loucamente. Ele pergunta se eles estavam satisfeitos e diz para o professor que estava muito ocupado e se retira, deixando ele contemplando sua insignificância. Enquanto o prota se retirava, Lan Xuan aparece e o cumprimenta. E o prota mostra o dedão do meio para ele e diz que cachorros treinados não deveriam ficar na frente dos outros. Mesmo irritado e querendo matar o prota, ele mantém a compostura e diz que veio resolver os problemas de seu irmão. E o prota, querendo deixar ele muito mais irritado, diz que um cachorro maior aparece após bater no filhote.
O figurante pergunta se todos os membros do clã Lee eram mal educados como ele. Mas o Prota solta os cachorros nele, perguntando se ele tinha algum problema de cabeça, mano. Suas famílias estão brigando há anos. E agora ele vem depois que ele massacra seu meio irmão para acertar as contas com ele. É lógico que eles não estariam bem. O cara então perde a paciência e o Prota aplaude falando: agora sim, um valentão sempre deve agir como um valentão. O cara diz que não quer discutir à toa, então ele saca uma carta de duelo e faz um discurso para a plateia. E termina dizendo que o Prota tinha duas opções: ajoelhar e nunca mexer com sua família mais, ou aceitar o duelo e se arrepender de ter nascido. Rapaz, outro idiota. O último que mandou o Prota ajoelhar quase perdeu o bingolim, mano. A princesa entra no meio falando que o figurante era bem sem vergonha. O cara já estava para se formar como um guerreiro de 9 estrelas e estava tentando intimidar um aprendiz. Mas o Prota, que tava louquinho pra sentar a porrada em figurante, diz que ele talvez estava tão desesperado assim porque tinha mesmos hábitos homossexuais de seu irmão e estava frustrado, e pergunta desde quando a família Lan começou a ter vergonha de suas ações. Lan Xuan diz que o Prota falava com muita arrogância para quem se escondia atrás de uma mulher, tentando ridicularizar ele. Então o Prota solta um cuspão no maluco e diz que apesar dele não ter nenhuma vergonha na cara de intimidar os mais fracos, ele aceita o duelo e que em 3 dias vai quebrar suas pernas na arena e fazer ele lamber seus pés, fazendo seus 3 amigos ficarem desesperados e pedir para ele não ser tão impossível. Afinal, a diferença de cultivo era enorme. O Prota fica comovido. Mesmo sendo inútil por 15 anos, o dono desse corpo conseguiu ter 3 bons amigos, diferente dele que em sua vida passada estava sozinho no topo. Então, ele diz para seus 3 amigos que vai ficar tudo bem enquanto apoia seu braço no ombro da princesa, fazendo ela ficar toda coradinha. Primeira conquista de garota para o harém desbloqueada com sucesso. Enquanto o Prota saía, Lan Xuan começa a gritar que era bom ele aparecer em 3 dias para ser espancado. E o Prota diz para ele ficar de boa, que ele vai ficar 3 dias sem nem lavar os sapatos para esfregar na cara dele. O Prota então sai pensando que a família Lan e Lee tem essa má relação há anos. Por enquanto ele vai cuidar desses pequenos lixos, então futuramente ele destruirá a família Lan por completo. Após essa declaração, o Prota chega à torre de alquimia, onde encontra um rapaz tentando refinar algo, mas que estava perto de falhar. O Prota até tenta dar umas dicas para ele, mas ao invés disso acaba distraindo o cara, o que leva a uma explosão. O cara fica surpreso e pergunta como o Prota sabia, e ele responde que era pelo cheiro da receita, e diz que estava procurando por Jiarong. O rapaz fica surpreso como alguém consegue conhecer as receitas de alquimia apenas pelo cheiro, e diz que Jiarong estava em isolamento. Nessa hora, sua irmã, a atendente da torre, chega e reconhece o Prota, dizendo que um dos mestres da torre tinha elogiado muito a receita dele. Ela diz que vai levar o Prota até Jiarong e incentiva seu irmão a não desistir. Deprimido, seu irmão diz que ele estava atrapalhando muito ela e que talvez ele não tenha nenhum talento para a alquimia. Vendo isso, o Prota então fala para ele colocar exatamente 3 ervas a menos na próxima receita e também dá outros conselhos. O cara fica meio desconfiado, mas depois de sua irmã dizer para ele confiar no Prota, ele acaba aceitando. Quando o Prota chega na frente do quarto de Jiarong, o maluco sai pulando todo bobo e logo toma uma bica na cara, pegando a atendente de surpresa. Afinal, Jiarong era um alquimista muito orgulhoso. Dentro do seu quarto, o figurante conta feliz que teve um avanço graças ao Prota, mas o mesmo diz que isso não era importante e que precisava de sua ajuda para refinar 2 pílulas, uma impactante e uma explosiva. As 2 eram pílulas de 2º grau, o que seria impossível para o figurante, mas o Prota diz que com ele o guiando estava safe demais e manda o cara separar logo os ingredientes, que ele não tinha muito tempo. O figurante separa 3 lotes e diz que a taxa de sucesso era de 60% para pílulas de 1º grau e de 2º devia ser menos que isso, quando o Prota o questiona do porquê ele ter mais de um lote na mesa.
O Prota diz para o cara esquecer isso e começar logo a refinar e seguir suas instruções. Após xingar, corrigir basicamente tudo que o figurante fazia durante o refino, fazendo parecer mais um bully do que tudo, as duas pílulas ficam prontas com apenas um lote, fazendo o figurante se abrir igual uma flor e se perguntar como isso era possível. Enquanto Jerong estava sonhando em se tornar um excelente alquimista desde que esse jovem mestre o ensine, nosso prota o pergunta por que a pureza das pílulas estava tão baixa e diz que ele era um inútil enquanto refinava, e estava fazendo uma laje desses por 2 lixos, acabando com o sonho do figurante que até cai derrotado no chão. Vendo que o figurante estava cansado, o prota diz que ele mesmo vai purificar as 2 pílulas, fazendo o figurante mais uma vez enlouquecer enquanto via as posições de mão que o prota usava na técnica de purificação. O prota termina e diz que esse era o máximo de purificação que ele conseguia fazer em seu estado atual. E quando o figurante pega a pílula para verificar, ele se abre de novo igual uma flor quando percebe que a pílula agora estava perfeita e diz que queria segui-lo para sempre, mano. Véi, se você quer dar, você fala, tio. O prota então estava saindo da torre, quando repara que o rapaz que lhe deu umas dicas agora tinha tido sucesso na refinação. E dá um polegar para cima para a atendente e vai para casa cultivar. Afinal, ele tinha que humilhar um figurante. Na academia, na sala do diretor, a prof. Ruivinha estava sendo atualizada de todas as notícias recentes da academia, já que ela tinha ficado ausente. E não consegue acreditar que Li Yuxiang passou no exame com mais de 1000 quilos e liberou seus meridianos, e que ele até humilhou Lan Fei, fazendo basicamente ele ser expulso. O diretor ri e diz que é bom para esses pirralhos mimados da grande família ter algumas briguinhas entre si, e a parabeniza por se tornar a professora mais jovem alquimista. E diz que em sua festa de comemoração vai anunciar que ela vai ser promovida a vice-diretora. A Ruivinha nem liga porque ele diz e levanta dizendo que vai impedir esse novo duelo, não dando nem ideia para a promoção de vice-diretora, e se pergunta por que o prota citaria um duelo. Enquanto ela estava indo embora pelo corredor para impedir o duelo, o diretor aparece do seu lado e ela diz para ele nem tentar a impedir. E lembra de uma simples dica do prota fez que ela passasse no teste. Ela não queria o ver espancado. Feliz, o diretor diz que isso ia ser bem interessante e que iria com ela ver esse duelo do terceiro mais forte da academia com o suposto fracassado. Ele estava louco para ver o quanto seus estudantes estavam fortes atualmente. Em outro lugar da academia, na sala gravitacional, Lan Duo e o figurante que tomou um pau no começo por prota conversam sobre o duelo. Ele tenta convencer de ir assistir com ele Liu Xiong tomar uma surra, mas a garota diz que estava ocupada e que Liu Xiong só estava cavando sua própria cova quando aceitou esse duelo. E que na verdade Lan Xuan não era melhor que ninguém por ir atrás dos mais fracos. O figurante então levanta irritado dizendo que vai sozinho pois queria ver o prota morrer. A garota apenas pensa que ele era lamentável. Após tomar uma surra, ele sente prazer em ver outra pessoa fazer o que ele não consegue. Nessa hora, quando ela olha de relance, vê que Liu Xiong estava saindo da sala gravitacional totalmente focado e fica surpresa. Fia, agora não adianta se arrepender não, o trouxa que gostava de ti já foi de comes e bebes. Na arena, toda a plateia estava reunida para ver um show, mas acho que não vai ser bem o que eles estavam esperando, hein? Lan Xuan estava meditando no meio da arena, esperando pelo prota, enquanto os figurantes fofocavam sobre o prota não aparecer por ter medo da morte. Ninguém iria o julgar, todo mundo faria a mesma coisa. A princesa pergunta aos seus amigos se o prota vai realmente aparecer. Mas ele diz que não sabe, afinal ele estava sumido nos últimos dias. E pergunta para o outro amigo se ele fugiu. Mas o outro amigo diz que isso era impossível. Um homem pode morrer de joelhos, mas nunca com vergonha. Então alguém grita e anuncia que o prota havia chegado. E o figurante, vendo ele todo confiante carregando sua espada, diz que ele estava morto.
A multidão começa a fofocar sobre ele ser burro de aparecer para esse duelo, afinal isso era basicamente um suicídio. Tenho até dó desses figurantes que não sabem de nada, guys.